Fala galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao TS Gym Podcast. O podcast que tem como o principal objetivo trazer para você assuntos de qualidade, informação de qualidade a respeito do seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Portanto, os nossos convidados sempre são escolhidos a dedo para trazer então a melhor informação possível. Não diferente disso, hoje a gente tem um convidado aqui muito especial. Daqui a pouquinho eu vou revelar para você quem é, mas antes eu já queria dizer que o assunto de hoje é muito legal, muito pertinente, devido ao o escalonamento, né, o crescimento desse esporte tão fantástico, maravilhoso e democrático que é a corrida de rua. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, trazer informações, dicas, quebrar alguns mitos e tabus sobre corrida. E para isso eu chamei aqui um cara que entende muito do assunto. Até brinquei com ele e falei: "Ó, vamos tomar cuidado, porque senão a gente vai ficar uns 15 dias conversando", porque é uma grande paixão, né, pra ele e para mim, a gente que trabalha nesse meio da corrida, dos esportes de endurance, não é nada de sacrifício falar disso, muito pelo contrário, se deixar a gente vai e perde a noção do tempo. Então essa é a ideia do podcast hoje, trazer para você a melhor informação sobre corrida. Então eu vou falar aqui um pouquinho desse cara, que é profissional de educação física, pós-graduado em exercício físico e reabilitação e treinamento das modalidades de endurance. É atleta amador também, maratonista, já tem aí 10 maratonas e mais de 30 meia maratonas, né? Triatleta também, já fez 4 vezes aí o 70.3, daqui a pouquinho a gente explica o que é isso para quem não conhece, ou seja, é um cara que está na ativa, é um cara que está performando, e nada melhor do que, além de estudar isso, vivenciar isso, né? Isso é uma grande paixão pra gente e muito satisfatório. Então eu recebo aqui hoje o Léo Moscardo, muito conhecido aqui na nossa cidade de Jaú, da região. Léo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu tenho certeza que hoje vai ser um papo muito legal, muito interessante. A casa é sua. Fiz aqui uma breve apresentação. Se você quiser complementar mais alguma coisa, fique à vontade. Seja bem-vindo e obrigado pela presença aí. Eu que agradeço, é um enorme prazer, felicidade. Fiquei muito feliz quando você me convidou para vir aqui falar de um assunto que é o que a gente ama, o que a gente vive, né? E o que a gente gostaria que as pessoas fizessem cada vez mais. Resumiu super bem aí a minha apresentação, na minha apresentação, né? E vamos lá, vamos se divertir um pouquinho aqui conversando sobre corrida. Vamos lá, Léo. Bom, pessoal, antes de mais nada, você na sequência aí do vídeo, você vai ter as informações, o arroba aí do Léo, para seguir ele nas redes sociais também. E trazer, eu, com certeza sempre vai colaborar com algumas dicas lá nas redes. Daqui a pouquinho ele fala também, a gente vai deixar na descrição do vídeo. E a gente vai começar esse papo, então, falando sobre corrida. Basicamente, vamos ali, dar uma escapadinha para o triatlo, né, os esportes de endurance que está mais ou menos no mesmo pacote, mas o nosso foco é a corrida. Por quê? A gente observa que a corrida, como eu já disse, teve um escalonamento muito grande, teve um crescimento exponencial, principalmente no ano passado, né, 2025, a gente tem registros aí de um grande aumento nos participantes, né, de corrida, os praticantes, na verdade, da corrida, no treinamento da corrida e também das provas de corrida, né? De 24 para 25 a gente teve aí basicamente o dobro de provas registradas, né, provas oficiais. Isso mostra o quê? Que a corrida cada vez mais procurada, mais acessível, e nós vamos falar um pouquinho disso. Então, Léo, para a gente começar a entender esse universo, eu queria que você falasse assim de uma forma breve, enfim, como foi o seu início com a corrida, sua primeira experiência, o que te levou a trabalhar, né, depois com a assessoria da corrida, enfim, como é que entrou a corrida na sua vida aí? Foi tudo muito por acaso até. Costumo brincar que a corrida caiu no meu colo. Mas eu sempre corri, eu vim do futebol, então desde muito novo eu já dava meus trotezinhos ali na avenida do cartódromo, do shopping, ali nem existia o shopping ainda, sempre visando o futebol. Mas jamais imaginei um dia trabalhar com corrida. Sempre fui muito apaixonado pela São Silvestre, então assistia toda a prova quando era ainda 5 horas da tarde. A gente passava as festas de fim de ano, o Réveillon em Bocaina, minha família é de Bocaina. E eu falava para o meu pai, não, só depois que terminar a corrida nós vamos. E jamais imaginei que um dia eu ia participar disso, dessa festa. Com o passar do tempo, me formei em educação física, sempre quis. Saí da faculdade trabalhando dentro de uma academia e, como personal trainer, eu me deparei com a corrida com o intuito de contribuir com o emagrecimento. E meu segundo aluno particular
me colocou nessa, então a gente treinava segunda, quarta e sexta na academia, corria todo sábado de manhã. E aí, lá em meados de 2010, ele me inscreveu numa prova pra gente ir junto e eu fui acompanhado. Nunca tinha corrido nenhuma prova, foi uma corrida do Rotary aqui em Jaú mesmo. E nós fizemos essa prova, eu fiquei já apaixonado, ele continuou correndo por um tempo, depois parou e eu nunca mais parei. Sempre estava correndo uma provinha aqui, uma provinha ali, mas sem saber muito de treinamento, usando aquilo ali como forma de me condicionar para o futebol, é, usando treino de HIIT, afinal ia correr 5 quilômetros. Mas pela aptidão física eu comecei a me destacar também. Aí essas provas que tem pódio para a categoria, comecei, belisco um pódio aqui, outro ali e tal, e continuei treinando para isso. Foram passando-se os anos, comecei a namorar minha atual esposa, ela tem família em Jundiaí, nós fomos passar um final de ano lá e me deu um start na cabeça. Falei, Jundiaí, São Paulo, São Silvestre. Falei, o ano que vem eu vou correr a São Silvestre. Mas sem saber nada de treinamento de corrida. Na minha cabeça eu tinha assim, 5 quilômetros eu já corro. Se aos finais de semana de janeiro eu correr 5, os finais de semana de fevereiro 6, março 7, eu vou chegar no final de ano correndo 8. Mas eu ainda era do futebol. E eu fui levando isso até setembro, outubro de 2017, é isso. Chegou no final do ano, perto de outubro, desenrolou tudo. Comecei a chegar nas semifinais, finais dos campeonatos, não conseguia treinar mais e tal, desisti da ideia. E aí não estavam abertas ainda as inscrições da São Silvestre. E começaram a terminar os campeonatos, surgiu uma corrida de aventura no SESI. Eu trabalho ainda no Jaú Clube, faz 16 anos que eu trabalho lá. O presidente à época me pediu para montar uma equipe para participar lá da corrida de aventura. 10 quilômetros, mais 10 provas de inteligência no meio da corrida. Nós fomos fazer a prova, erraram no percurso, deu 14 quilômetros, mais as 10 provas, o que veio na minha cabeça? Poxa, se eu fiz 14 com 10 provas, eu faço 15. Me inscrevi na São Silvestre, fui lá, fiz a São Silvestre, já era essa loucura que é hoje, mas não nessa Nessa proporção ainda. magnitude, né? Já era uma prova que não dava para correr, mas assim, eu dei o meu máximo. Eu lembro que eu terminei a prova chorando, que eu tinha vencido a Brigadeiro. Fiz a prova em 1h25, que hoje 15 quilômetros em 1h25, no nível de treinamento que eu cheguei, já você fala assim, nossa, nem brincando, né? Mas Sim. jamais imaginava isso. Voltei de lá apaixonado, espalhando todo esse amor para os alunos lá do Jaú Clube. E, então vamos montar um grupo de corrida lá. Montamos um grupo de corrida que era bem um grupo. A gente saía para correr toda sexta-feira à noite com os alunos pelas ruas da cidade, naquele corre e anda, corre e anda, corre e anda. Só que aí também, por isso que eu falo que caiu no meu colo, alguns alunos começaram a querer mais e se destacar mais. E começaram a ir para as provas. E um troféu aqui, um troféu ali, um troféu ali. Léo, como é que faz para treinar com você? Vai treinar no Jaú Clube, fica sócio do Jaú Clube. Até que apareceu um outro amigo que iria fazer a Maratona do Rio, se eu não ajudava ele a treinar. E eu já estava nessa vibe, ele tinha uma assessoria, ele treinava com uma assessoria, ele queria uma companhia. Eu comecei a correr com ele. Ele não foi para a Maratona do Rio, pela greve dos caminhoneiros lá e tal. E aí eu falei, não, há uma prova, tem que correr uma prova. Aí encontramos a SP City e eu fui com ele, sem nunca ter corrido uma meia, tendo corrido pouquíssimas provas de 10, corri a maratona. Nós fizemos lá em 4h03. Lembro muito bem que todo mundo ficou muito bravo, porque queria um sub-4, sem nem ter treinado, né? E aí, ali desabrochou o negócio. Lá eu conheci meu primeiro treinador, o Adriano Bastos, que me apadrinhou, me ensinou tudo lá no começo, como é que funciona, como é que monta uma planilha e tal. E fiquei com ele ali por uns 2 anos e nesse meio tempo eu performei muito. E aí veio a ideia de montar a minha assessoria e aí abrir para o público e graças a Deus tá dando certo. Legal, que bom. Na realidade você vivenciou, né, o que a gente percebe que acontece com quase todo mundo, né, a história do bichinho picou, o bichinho da corrida picou, porque a Exatamente. corrida ela tem realmente esse universo, né, por exemplo, o cara vai para uma prova,
é toda uma vibe diferente, é um universo diferente, é um ambiente diferente, né. Obviamente que cada pessoa tem um objetivo, tem os que vão de uma forma mais recreacional e tá tudo bem, tá tudo certo, é fantástico, né. E a pessoa vai para completar a prova do jeito que conseguir, a outra já vai pensando em performar dentro do possível, melhorar o seu tempo, né, o seu pace, outra já vai tentando, nas categorias buscar um pódio, e isso também, de uma certa forma, é muito legal, muito saudável, né. E a gente também há de convir que o crescimento das provas acabam impulsionando também, né, o aumento do número de participantes. Nesse contexto, hoje, analisando de forma mais geral, o que que você atribui, mais o que, por exemplo, a gente pode atribuir a esse crescimento da corrida, né? O que que você acha que o público busca hoje? Qual é a intenção, né? Uma coisa que você falou que é bem interessante, a gente ainda tem essa questão do emagrecimento e da corrida. Muita gente fala: "Ah, preciso emagrecer, então eu vou começar a correr". Ótimo, também é uma estratégia muito importante, afinal a gente está falando de um exercício de endurance, de muita eficiência, que é legal. Mas aí tem, como tudo tem um lado bom, um lado ruim, a gente vai chegar daqui a pouquinho nessa parte um pouco mais técnica para trazer essas informações para a galera. Mas antes, assim, eu queria que você elucidasse o que que você visualiza, o que que você atribui, né, esse aumento da corrida, por exemplo, aí nos últimos, vai, 2, 3 anos. Eu acho que ainda continua a busca pela saúde, pela até mesmo pela estética. É um processo que, quando a pessoa começa a acumular quilômetros, ela emagrece muito fácil e aí uma coisa leva a outra, né? Ah, eu estou me esforçando aqui, então eu vou abrir mão do alimento ali. Mas eu acho que depois que esse bichinho pica, os alunos ou as pessoas, os praticantes, né? Eu acho que tem um fator que eu acho que é o ponto crucial da coisa. Eu falo que a corrida ela é mais mental do que física. E nessa parte, hoje, as pessoas celebram muito as pequenas conquistas. Que a corrida, ela pode ser um esporte coletivo, mas ela é individual. Ninguém consegue te puxar, te arrastar ou te empurrar. É você por você. É você contra você, né? Sim, Então, um dia a pessoa vai lá, ela corre ali os seus 5 minutos a primeira vez sem parar. Na próxima semana ela está conseguindo correr 6. Já é uma vitória. Então aquilo ali vai impulsionando ela a cada vez mais, buscar mais, eu quero correr 10, eu quero correr 15 minutos, eu quero correr 30 minutos, aí eu quero correr os primeiros 5 abaixo dos 30. E mesmo que as pessoas falem que elas não querem performar, mas elas querem melhorar, né? Todos querem. E eu acho que isso que é o impulsionamento maior dessa vibe. E tem muito de você poder praticar ao ar livre, com outras pessoas, sem estar preso num ambiente, né? Sem estar preso a um horário, né? Você pode fazer aonde você estiver. Ah, tá na praia, dá para correr. Tá num local que tem neve, dá para correr, acaba sendo né? democrático, né, Democrático. tem esse aspecto, e a gente também sabe que os esportes, de forma geral, os esportes de endurance, né, o ciclismo, a corrida, a própria natação, tem essa característica que você trouxe, que é muito importante, da questão, do mindset, da mente, né, porque é você com você mesmo, né, embora como você disse também, existe um contexto coletivo, né, da prática, mas a hora que você para analisar é você com você mesmo, né, a hora que você tá lá num longão de 18 quilômetros num domingo de manhã, na estrada, você, cara, é você, Deus e as suas sensações, a sua conversa com você A mesmo, então sua mente que tem que vencer. isso acho que é muito importante, é um aspecto que a gente tem também, né, estudos científicos que mostram a eficiência, obviamente, não só do exercício físico num contexto geral, mas também, mais especificamente, os esportes endurance, no caso a corrida também. A gente tem muitos estudos científicos hoje, meta-análises, que mostram o benefício dessa atividade nesse contexto cognitivo, da parte emocional. Então, eu acho que isso também é uma válvula de escape, né, muito importante para uma pessoa que passa por um momento. A gente já viu diversas histórias, você com certeza já ouviu várias, talvez de alunos, pessoas que vencem depressão, pessoas que Exatamente. saem desse ciclo, né, de um problema sério através da corrida, por exemplo. Exatamente. Trocam de vício. A experiência me mostrou isso já aí desses anos como treinador, que as pessoas trocam de vício. E não é só vício de álcool, é vício de drogas, não deixa de ser um problema desse tipo, uma depressão, né, uma síndrome do pânico. As pessoas começam de uma forma e elas, quando
conhecem o esporte a fundo, quando começam a experimentar as sensações que ele traz, de vitória, elas trocam esse vício. E aí, eu costumo brincar que esses são os mais difíceis de segurar, porque eles querem Querem. cada vez mais, Exatamente. cada vez mais, e aí entra esse meio termo da gente fazer o meio de campo ali, de calma aí, porque senão daqui a pouco você pode se machucar, e aí Sim. você vai perder toda essa sensação. Então vamos devagar, respeitando processos, né? Respeitando o tempo de cada degrauzinho, né? Sim. Mas sem dúvida nenhuma, o esporte ele salva vidas, né? E o lance também, né, Léo, essa justamente a gente tem uma explicação fisiológica para isso, né? A gente sabe que tem a questão da liberação dos neurotransmissores, então tem toda uma questão bioquímica do cérebro, né, que é Exato. impactada pelo treinamento, pelo exercício, no caso pela corrida também. Isso traz essa sensação, né, de até de Bem-estar, né? saciedade É, de alguma coisa. Por isso que você falou talvez até essa troca de essa vícios. troca, né. Então acho que nesse contexto, o treinamento, né, de qualquer modalidade, mas como a gente está focando hoje na corrida, ele é muito importante na vida da pessoa e o que é mais importante é ter um direcionamento, né, conforme você disse, a gente que trabalha com isso, uma outra coisa até que eu gostaria de destacar, que o papel de um treinador, né, o papel de uma pessoa que vai auxiliar, vai conduzir um atleta, um indivíduo, ele é muito importante, cara, porque nós nos debruçamos em cima do quê? Do estudo, da ciência, para entender qual é a melhor opção, qual é a maneira mais segura. E aí lidar com isso, como você falou, é difícil, porque a gente sabe, tem perfil de aluno que você brinca, você coloca lá pro cara, ó, corre 5 quilômetros leve, o cara vai lá, faz 8 e bate RP. Então, aí você fala assim, ô, que absurdo, você tem que treinar agora leve, por isso e isso, porque depois, então assim, é difícil, né, pro treinador que trabalha nessa situação, mas também a gente tem que entender que é o que você falou, às vezes a sensação de recompensa, né, do aluno, a sensação de realização, de conquista, ela acaba se sobrepondo ao que a gente fisiologicamente fala: "Ó, cara, tem que ser assim". Então esse jogo de cintura, né, de trabalhar com o aluno, é muito complicado, né, complicado e delicado, a gente tem que ter um time, um feeling para lidar com isso também, né, cara. Tem que ter muito cuidado para não magoar o aluno, né? Exatamente. Você tem que tudo muito, eu falo que é tudo muito uma tentativa e erro. A gente tem a base do estudo, ó, funciona assim, isso vai trazer esse resultado, aquele, desde que tudo fosse uma máquina. Sim. Mas a máquina que a gente está lidando é o corpo humano. E aí envolve muita coisa. Muito a parte familiar, como que é a sua estrutura em casa. Hoje tem muitas mulheres na corrida, então, que são mães, que são esposas, que ainda são filhas que cuidam dos pais. Tem muitos pais, né, também que têm a responsabilidade com os filhos, o estresse no trabalho. Então, você tem que ter um pouco desse jogo de cintura de aprender a relevar um pouquinho, de frear um pouquinho, de soltar um pouquinho. Às vezes, o RP naquela quarta-feira, do nada, era necessário por conta de um estresse que ele tinha que descarregar naquele momento, naquele dia. Mas isso não pode ser corriqueiro. É para isso que a gente Exatamente. está ali, para orientar. Ó, hoje tudo bem, então amanhã você ia fazer um treino intervalado mais forte, então vamos trocar por um treino leve. Você já forçou ontem para não correr o risco de ter uma lesão e tal. Tem que estar muito atento a tudo isso, né? É importante. Aliás, galera, a gente conversa de uma forma tão natural, mas às vezes a pessoa que está assistindo não tem muita. Quando a gente fala RP, é o recorde pessoal, né? A pessoa correr no seu melhor pace. E o que que é o pace? É o tempo que essa pessoa vai demorar para correr 1 quilômetro, que é uma referência que a gente tem na corrida, né? A gente chama de pace, que é o tempo que esse indivíduo demora para percorrer 1 quilômetro. E aí acontece muito isso. Às vezes você prescreve lá, olha, você tem que correr num pace X. O cara vai lá e corre o dobro. Não é E aí rápido. bate o RP, que é o recorde pessoal. Então, é só para trazer um pouquinho essa informação, que às vezes a pessoa está assistindo e a gente não tem, né, o vocabulário que para a gente acaba sendo corriqueiro e rotineiro, Exato. né? Mas pensando sobre isso que você falou também, Léo, eu acho que hoje tem uma coisa importante a gente pensar e destacar, que é a influência, às vezes positiva e às vezes negativa, das redes sociais, cara. Quando o assunto é corrida. Por quê? Eu brinco, eu costumo também falar para os meus alunos, eu falo assim, cara, primeiro, ninguém posta um treino ruim. Não. Aí o cara vai lá, pô, eu vi o Strava do cara, ele postou lá, ele fez X pra tanto. Eu falo, calma, cara, calma, porque são situações diferentes. Quem é esse cara, né? Qual é o histórico dele? O que ele faz? Você acabou de falar aí, né? Da Exato, rotina. Cabe isso na sua rotina, né? exato. Cabe isso? Essa é a sua realidade?
Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa percepção que você tem com os alunos, também nessa questão das comparações, da rede social, as coisas positivas, negativas, enfim. Eu bato muito nisso que a gente já falou aqui, que é o que acaba trazendo as pessoas para o esporte, mais especificamente para a corrida, né? Que é você contra você. Jamais se compare. Você tem que ser você melhor que ontem, tentar ser melhor que ontem, mas também entender o seu momento, que você não vai só subir os degraus. Senão a gente estaria nas Olimpíadas, no Mundial e tudo mais. Então, tudo é momento de vida pessoal, o momento seu de saúde, às vezes você não está cuidando bem, ganhou alguns quilinhos e aí vai ficar um pouquinho mais lento. Então, não se compare, mas é difícil. É difícil por conta justamente das redes sociais. Hoje em dia, a busca incessante por like, por nossa, aplausos, nossa, você é muito bom e tal, ela é diária. Eu vejo isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E tem algumas pessoas que a gente tenta alertar, tenta alertar, tenta alertar, mas elas não querem ouvir, né? Elas só aprendem pela dor. Sim, A hora que se machuca, a hora que tem que ficar de fora, a hora que não consegue treinar. Então é um cuidado muito, muito, muito grande que a gente tem que ter. Porque a rede social ela vem para incentivar, eu até brinco e incentivo eles, postem os seus treinos, postem que foi treinar na chuva, postem que foi sim, treinar 4 horas da manhã, porque sempre vai ter alguém vendo, sempre vai ter alguém te tendo como espelho, sim, e que vai começar, e às vezes você nem sabe que a pessoa está fazendo ali por ela, mas muito pelo que você mostra que você faz, mas cuidado com o eu sou o melhor, sim, ou sim. eu... Porque tem uma frase de um amigo que ele brinca, ele fala assim: nas redes sociais não existe tristeza. É só felicidade. É, É como você vida falou. perfeita, né? Quebrou na prova, ninguém posta, mas aí pegou um pódio, é uma semana, né? E às vezes esse pódio não é nem real, às vezes tinha lá, sei lá, 3 na categoria, o cara Sim, subiu. é. Tem os seus méritos, Claro, óbvio, claro, lógico, porque ele claro. estava lá e tudo Sim, mais, sim. mas vamos com Calma, né? calma, né? E é importante, cara, porque eu costumo também dizer que nem 8 nem 80, né? Eu também acho que é importante. Às vezes a pessoa, o que motiva ela a treinar é ir lá e postar o treino dela. Então tá tudo certo, Tudo cara. bem. Aí outra pessoa critica, porque fica postando, fala. Geralmente quem critica é quem não tá correndo, né? É quem É, tá sentado, né? quem queria Ent- estar É, lá, é. né? Então, assim, eu acho que a gente tem que filtrar um pouco essa. Eu acho que é importante. Talvez é o que motiva, de repente, a pessoa ir lá e treinar, postar o treino dela, ótimo. Eu acho que nós também, né, como treinadores, como profissionais da área da saúde, profissionais de educação física, é legal também, porque a pessoa vê que você vivencia. Eu falo que eu chamo isso de coerência ética, né? Eu acho, isso é uma concepção minha, né? Eu acho que ninguém está dizendo que você vai ser um atleta olímpico e nem que você vai ganhar, né, o campeonato mundial de Ironman. Cara, mas eu acho que você estar vivenciando isso, né, dentro das suas limitações, dentro das suas possibilidades, dentro da sua realidade, eu acho isso muito importante, né? Porque tem sempre aquela frase famosa, né, que a gente vai sempre ouve o pessoal parafraseando, inclusive o professor Sandro sempre brincava que é a Tava história da pensando nela aqui. demagogia e da, né, que ele fala que É, teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria, é né? perfeito. Então é exatamente isso. Eu acho que você estar num contexto vivenciando o que você passa para o seu aluno, eu acho que isso é muito importante, né. E o aluno também tem que entender, né, às vezes o cara vê o treino lá do Léo, pô, mas o Léo tá correndo pra tanto, eu quero correr pra tanto. Então assim, eu acho que entender assim, qual é o contexto, né, a gente já falou isso, eu acho que para ser saudável, pra corrida ser saudável, ela tem que estar nesse contexto assim, o que cabe pra mim, o que o porque daí nós não vamos nem entrar aqui em parte fisiológica, em parte técnica, em parte, né, no momento, mas assim, no contexto geral, cara, é que nós conversamos agora de pouco aí nos bastidores. O aluno às vezes fala: "Ah, eu quero treinar para fazer uma maratona". Ah, beleza, ok, ótimo. Primeira coisa, cabe na sua rotina? Né, para o triatlon, piorou. "Pô, eu Piorou. quero treinar para fazer um 70,3, né, ou um full, um iron". Cara, beleza, cabe na sua rotina? Você sabe quantas horas de treino você vai ter que ter por semana para fazer isso? Exatamente. Isso entra na sua rotina? Então é a primeira coisa, né. Então nesse contexto, a gente também tem que orientar o aluno e trazer essa informação para que o aluno não se frustre,
né, depois. Porque senão o cara vai falar: "Ah, vou treinar para maratona", aí o cara vai se frustrar, porque não vai ter o tempo suficiente, não vai ter a disponibilidade, suficiente dentro de um ciclo de treino. E aí o cara vai lá, vai ter uma experiência desagradável, dolorosa, e vai ser frustrante. E às vezes o cara sai do esporte. Exato, exato. E eu já vi N histórias assim, N histórias, e com o tempo eu fui aprendendo a ter algumas regrinhas. Quer ir para maratona? Ah, quero ir para maratona. Ou mesmo quer ir para meia? Quero ir para meia. Então, peraí, isso não é regra, não quer dizer que todos não podem, mas é o cuidado que eu gosto de ter com quem me procurou para ajudar nesse Sim, processo, né? Você tem tempo para treinar? Ó, você vai ter que correr no mínimo ali 5 vezes na semana. Nesse meio tempo, você vai ter tempo de investir numa fisioterapia, numa um massagem, recover, porque o né. seu corpo ele vai pedir. Você vai conseguir dormir? Não adianta você falar para mim assim, não, eu acordo às 3 da manhã, vou treinar às 4, mas se você tem que dormir à meia-noite no outro dia, não vai dar certo, Exatamente. né? Então, tem todo esse contexto do processo. Então, eu coloco os meus degraus. Ó, você está correndo 10 quilômetros em quanto tempo para poder ir para uma meia? Está correndo uma meia em quanto tempo? Porque a gente tem que fazer esses cálculos para não gerar essa frustração. Todo mundo coloca algo na cabeça. Ah, não, mas eu vou só para completar. Eu acho legal quando alguém está iniciando na corrida. Posso me inscrever numa prova de 5? Cara, vai. Deve, Se você né, não conseguir cara. correr tudo, você anda um pouco e trota um pouco. Ah, mas tem uma subida, caminha na subida. A hora que tiver no plano, você volta a correr. Numa maratona, você não pode andar? Você pode andar, às vezes você vai errar no ritmo e vai precisar andar e Sim, tudo mais. Mas você tem que estar preparado minimamente, né? sim. Preparado para correr aqueles 42 Uma longa quilômetros, distância, uma né. longa distância. Não ir muito no embalo que hoje a gente está vendo, assim, as pessoas pulando etapas. Ah, mal correu 5, já está se inscrevendo na meia maratona, aí corre uma meia maratona, agora já posso para maratona. Não, Maratona. calma aí, gente. É, Né? Mesmo no triatlo piorou, né? No triatlo, se a sim. gente falar em números aqui, ano passado, Ironman 70.3 do Rio, 60% dos inscritos nunca tinha feito uma prova de triatlo. Cara, isso eu acho É o muito maior maluco, absurdo do, cara, muito né? maluco. Assim, é muita loucura É. além de tudo, né? A gente que tem esse contexto, científico, fisiológico, né, cara, o impacto fisiológico que é uma prova dessa, né, se o cara não estiver Exato. preparado e aí, como você citou, ok, se a pessoa chega e ainda fala: "Ó, quero me inscrever numa prova de 5", lindo, o duro é quando ele chega e fala: "Eu quero me inscrever numa meia", aí o Exato, cara nunca correu. Eu exato. brinco também, falo com os alunos, falo: "Cara, beleza, você tem sonho de fazer uma maratona? Ótimo, maravilha, mas ainda nesse contexto, né, se cabe na sua rotina? Ah, cabe, beleza, ok. Quantas provas de 5 você já fez? Quantas de 10 você já fez? Quantas meias você já fez? Então assim, cara, vamos escalonar, né, vamos Vamos vivenciar construir isso, né? Vamos exatamente, né, construir isso. cara. Ah, meu sonho é Assim uma maratona. Tá bom, tô começando do zero. Cara, sim. uns 3 anos. E olha lá, né, Né, assim, bem feitinho, bem bem feitinho, sem feitinho. lesões no meio do caminho, Exatamente. respeitando todo o processo ali, eh, fazendo provas de 5, passando para as de 10, isso não quer deixar que vai deixar de fazer as de 5, passando Sim, lá para a de 21, ganhar experiência e nesse meio tempo o seu corpo vai se adaptando, não é, eu falo que não é com a distância que ele tem que se adaptar, ele tem que se adaptar com o tempo de exposição ao ao exercício. É treinamento, diferente exatamente. você correr, quem corre 10 corre 21. Poxa, você vai sair ali de 1 hora para É, a 2. conta não fecha, Não né. fecha, é diferente. Se a gente for falar em metabolismo, em geração de energia, são meios diferentes. Exatamente. Uma Vias prova de 5 diferentes. é uma coisa, uma prova de longa distância é outra coisa e que tem que ser Exatamente. treinada também. Aí vai entrar uma outra variável, que é a nutrição, Sim. até você encontrar o que encaixa melhor, porque também não tem regra. Tem É. gente que toma um gel, tem gente que come uma rapadura, tem E gente porque que. também tem aquele atleta que é o pinga-pinga, né, o cara É, faz uma prova de 5, uma meia, uma de isso, 10, uma de isso. e aí é exatamente isso, você tem que explicar para o cara, fala: "Meu amigo, treinamento para 5 quilômetros é uma coisa, treinamento para 10 é outra, para 21 é outra", Isso, porque é o que você falou, são vias metabólicas diferentes, são intensidades diferentes, volumes diferentes, né. exato. Óbvio que você numa estratégia de treinamento, o cara tá treinando para 10, ele pode correr provas de 5 e tal, Sim. mas o inverso já não é muito assim, né, o cara treina para Não. 5 e quer meter Do uma meia do maratona, nada, assim, cara. aparece ali, ó. Então, você vai aprendendo, né, a lidar com isso, a colocar os seus parâmetros ali. Eu falo muito para eles,
assim, ó, quer correr uma meia maratona? Tem que ter tais tempos, tais marcas em 5 e 10 e pelo menos 13 semanas de treinamento Preparação. disponível. Não adianta chegar aqui para mim, ó, mês que vem vai ter a meia maratona na Barra e eu quero correr lá. Não vai dar, não vai dar. Fora aquele aluno que fala assim: ó, me inscrevi na prova, É, tal, mês que vem. Você fala, meu já Deus. cheguei a perder aluno por isso. Ó, tô inscrito na SP City, que é a prova que brilha os olhos da galera que tá começando, né? E eu falo, mas espera aí, vamos jogar pro ano que vem isso. Aí a Sim. gente se prepara focado, não temos tempo para isso, tal, tal, tal. Você explica, no momento a pessoa entende, mas depois, Até vou porque, parar, né, Léo, acho tal. que o principal, cara, é entender, as pessoas têm que entender que exercício físico e treinamento, e no caso a corrida aí, é projeto de vida, cara. É pra durar a vida toda. Exatamente. Não é pra ser. Simplificando, eu O falo, cara entra lá, 2 semanas e cai você quer fora. parar de correr? Entendeu? Não, eu não quero parar de correr. Sim, Então, por que que você quer já ir para maratona, já ir sim, para meia ou no triatlo, já fazer um sim, sim. 70,3 e daí você fazer, se frustrar e não querer nunca mais? Você não quer Exatamente. levar isso para a vida, não quer ser seu estilo de vida, não quer fazer aí uma, duas, 10 maratonas, 20, sei lá, quantas assim for do seu desejo? Então não precisa de Eu pressa, acho que é né? processo, né, cara? Treinamento, eu costumo falar muito nos podcasts que a gente fala com a galera aí sobre treinamento e tal. Eu acho que essa palavra define tudo, cara. Treinamento é processo. E eu ouso dizer que processo de, no mínimo, médio prazo. É de médio a longo prazo, né? E nada é para amanhã, Não, né, cara? não. É processo. A pessoa tem que aprender a vivenciar o esporte, tem que aprender a conhecer o corpo, a entender os treinos, a curtir os treinos, cara. Porque a galera sai para treinar só pensando na prova, É, né? eu E aí eu sempre falo, cara, aprende a curtir o processo, curte o treino, cara. é difícil, nunca vai ser fácil. Para nós também é difícil, Sim, né? Por mais que a gente ame, mas tem aquele dia que é difícil você levantar, tem aquele dia, como tá hoje aí fora, um tempo chuvoso, você tem que fazer um treino de natação, às vezes você não quer ir, exatamente. mas você vai porque você está construindo esse caminho. É difícil, mas tem que ser divertido. Senão Sim. não faz sentido você fazer algo emburrado, algo que você não goste, não tem porquê, Acho que tem que né? repensar, né? É, Quando começa a ficar pesado, exatamente. chato, né? Aquele negócio, cara, tem que repensar. Se é isso Exatamente. que você quer, porque é o que você falou, cara. Independente das adversidades, eu brinco, eu falo que você tem que ter motivação. E motivação é motivo da ação. Então, Exato. se você vai pôr uma ação em relação a um motivo. Então, É, você tem que por ter um quê motivo. que você Por que tem que você que ter? corre? Ah, eu corro para Exatamente. emagrecer. Beleza, você tem um motivo. Tem Por que que motivo. você corre? Ah, porque eu tenho uma prova daqui 2 meses. Você tem um motivo. Então, você tem que ter uma ação. Então, é É, motivação. Então, você vai lá e faz, cara. Aí entra a questão do compromisso e com disciplina. você. Fazer Né? o que você tem que fazer, Exatamente. né? O pessoal tem que entender que todo o processo, cara, e é árduo, principalmente que o pessoal também é a história das redes sociais, né? Todo mundo vê a parte linda, mas o cara que é o atleta pró, o cara que mesmo que não é o pró, que é um amador bom, né? O atleta de elite pró, um amador bom, o cara que performa, cara, o processo é árduo. Não é assim, ó, eu Não, acordei, nossa, fui lá e meti é, uma maratona para 3 horas. a sua genética favorece isso. Não, não Então, tem isso. É muito trabalho, é muito é, treino, é, é muito querer, é muito abrir mão de coisas, né? É, a gente tava comentando aí um pouco antes de quando a gente ganha um pouquinho de peso e tal. Quando você quer algo realmente, quer uma performance, você tem que abrir mão de outras coisas. Não tem exatamente. jeito, né? Vou deixar de comer isso, vou deixar de beber aquilo, vou dormir mais cedo ali para priorizar o treino que vai priorizar o resultado lá na É, porque frente. se você quer aquele resultado, você tem que saber que aquilo vai fazer total diferença, né? A Exato. gente conversou a respeito disso, como você falou, por exemplo, peso. A gente sabe, a corrida é um esporte gravitacional, um esporte, cara, peso é literalmente carga, é peso para você carregar. Se você vai carregar mais peso, você vai gastar mais energia. Se você vai gastar mais energia, você vai quebrar. Né? Então, assim, tem Exato. todo isso uma lógica muito né, superficial, mas tem a Exatamente. questão mecânica, né? Que vai interferir sobre a mecânica, enfim, na biomecânica da corrida. Ainda até falei pra você que nem no meu caso, o meu joelho é uma beleza, tem artrose. Beleza, cara, subir 1 quilo começa a me É incomodar. 1 quilo a mais É 1 quilo a no mais amortecedor de ali, né? carga É, mecânica. Então, assim, esses cuidados, às vezes eles entram, né? A nutrição, o sono, como você disse, é muito bom, importante, cara. Porque não adianta o cara querer performar dormindo 3 horas por não noite. vai.
Não Não dá, vai. cara. A gente precisa entender que o cara tem que ter uma higiene do sono a ponto de recuperar, né, o que vem pela frente, o treino que vem. Se o cara não recuperou, o cara não vai dar conta de fazer, né. Aí o cara começa a se cobrar, começa a se frustrar. Então eu acho, assim, que são, detalhes que fazem toda a diferença, mas que poucos querem pagar o preço, Exatamente. Poucos né. querem entender o que precisa ser feito e fazer, né. Exatamente. Por que que eu tenho que treinar em zona 2? Ou seja, por que que eu tenho que treinar Essa leve? acho que é a maior luta de todos os De treinadores, todo né, com os mundo, né. atletas, Por cara. que que eu tenho que treinar leve? Por que que eu tenho que dormir? Eh, Tem casos e casos de lesões que a culpa cai sobre É nós. isso, é. E aí você vai pegar o histórico do atleta ali, não dorme direito, não se alimenta direito, não faz um recovery, só quer bater o RP no treino, e aí Exatamente, depois, foi o treino, mas você seguiu da maneira que era para seguir, você fez seguiu as outras orientações, exatamente. fora aquele momento do treino ali, que o dia tem 24 horas. A gente está treinando ali 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas quando tem um longão, e o resto do dia? Sim, O que que você fez? Né? O que que você fez para cuidar do seu corpo ali? E então são N fatores, né? sim, Qualquer tipo de lesão, ela é multifatorial, não é só o treino, né? E a gente não tá ali 24 horas com os atletas, né? sim. Então aquele que entende como ele deve treinar, o porquê que ele está treinando daquela maneira, o porquê que ele tem que descansar, o porquê que ele tem que ingerir aquela quantidade de proteína, de carboidrato e tudo mais que o nutricionista passa, esse vai performar. É, e muitas coisas, cara, estão no contexto, né. A preparação do atleta tem tudo isso, né, acho que a principal dificuldade, né, do treinador é botar na cabeça do cara a importância do treinamento, né, em Z2, correr leve, o que que ele constrói naquele momento, como ele tá preparando o corpo. Acho que uma segunda luta, e isso eu vivencio aqui na TS Gym, a gente trabalha com basicamente com treinamento, né, de força, mas a gente tem alunos que procuram a hipertrofia, tem alunos do fitness, mas eu tenho os corredores, os ciclistas, os triatletas, e eu sempre trago muito essa informação para o pessoal, porque o treinamento de força para o atleta de endurance, ele é totalmente diferente, ele é um Exato. treinamento específico. O que que a literatura preconiza? Força pura e potência, ponto. Então o cara não tem por que sentar na cadeira extensora e ficar fazendo 3 de 10, 3 de Não, 12, pondo carga, então assim, e aí, até isso a gente tem a resistência, porque a pessoa, pelo senso comum, ela acha: "Não, eu preciso treinar isso pra ficar forte". Cara, o forte é o forte pra fazer o que você tem que fazer. exato. Então, quais são as competências e capacidades físicas que você tem que desenvolver pra você transferir isso pra sua corrida? E eu trago sempre isso para o pessoal. Então, assim, a gente tem os alunos aqui que treinam na TS Gym pensando no treino de força pra corrida. E é engraçado porque às vezes tem uma outra pessoa treinando um treino de força um pouco mais convencional e tradicional no sentido do fitness e tal, Sim, e às vezes a pessoa fala: "Nossa, o que esse cara tá fazendo?". Esse cara tá treinando força pra corrida, exato. né. Então, assim, isso também é uma questão, o treinamento de força, ele entra nesse contexto que é muito importante, na prevenção de lesão, né, na longevidade desse cara no esporte. E também é difícil você convencer o cara, eu É. digo porque a gente tem a galera lá do grupo de corrida também, do Caiçara, e aí eu brinco com o pessoal faz rapel, escalada, pulo de paraquedas, joga futebol, e corrida e treina força. Não, não gosto. Cara, mas não é gostar. É Você fazer. você tem que entender que você é adulto. Se É, você quer melhorar, não é tudo que você gosta que você tem que você tem que fazer. fazer Cara, treino de exatamente. força você tem que fazer. Eh, eu falo que você tem que treinar a força, mas esse treino de força ele não pode ser concorrente com os seus outros treinos. Senão um vai Exatamente, prejudicar o outro e até potencializar uma futura lesão. exatamente. Você faz um treino lá intervalado lá, sei lá, 10 tiros de 1.000 numa terça-feira. Na quarta você vai treinar uma hipertrofia com 10 exercícios de membros inferiores. Aí na quinta vai treinar a perna de novo. Tá Como que tá essa pedindo, né? musculatura? Tá pedindo uma lesão, né? E É, vai vir, não tem é, como. Então, não é porque você tá indo na academia que você tá treinando da forma correta, né? Ah, não, mas eu só tenho a corrida para mim como um lazer, uma estética, eu gosto de puxar ferro, tá? Então tá bom. Então aqui as intensidades vão ser diferentes, sim, vão ser um pouco menores, o seu volume vai ser um pouco menor. Você pode treinar a corrida, que eu sempre brinco também que é diferente de correr. exatamente. Você quer sair correr? Tudo bem. Treinar corrida é diferente de correr. Né? Tem que ser organizado, tem que estar alinhado com o seu treino de fortalecimento, tem que estar alinhado com as cargas da musculação. A gente não vai ficar treinando até a falha. E Exatamente.
como você bem falou, a gente não vai ficar sentado em máquina que não tem transferência nenhuma para Pra corrida. a corrida depois, né? Então, tudo isso tem que estar organizado e alinhado também, né? Aí é importante e, em contrapartida, a gente tem a galera que já entende que isso é importante. A gente tem a galera que já sabe que isso faz diferença, né? Que eu falei, eu atendo alunos aqui que inclusive que são de outras assessorias também, né? E eu acho super importante, cara, porque também esse jogo de vaidade, eu brinco um pouquinho, né? Eu acho que isso aí tem que Não acabar, pode né? Porque, existir, cara, né? por exemplo, para quem me conhece, eu estou aqui na TS Gym, ok? Né? E a gente trabalha com esse público, né, do corredor e tal, e a gente também tem um treino específico para essa galera. Mas quem que treina? Só quem treina corrida, porque eu também tenho uma assessoria, como o Léo tem, e eu acho que isso que fortalece, cara, né? Hoje não é muito o meu foco principal a assessoria, né? Como o seu hoje é Sim. muito mais a assessoria, mas eu digo assim, o que fortalece, como dizia o Thiago Vinhal, um triatleta, para quem não conhece, que ele brinca, ele fala, nós somos anjos de uma asa só. Pra gente voar, cara, a gente Exatamente. precisa dar a mão, abraçar pra sair Exatamente, né? voando. Então, esse ego, sabe? Porque eu já tive situações da pessoa vir treinar força aqui de outra assessoria, e aí a pessoa da assessoria brigar com o aluno porque treinou força aqui. Eu falo, não, cara, peraí, não é isso. Você tem que estar treinando, Não, né? cara, eu acho que o cara, sei lá, por um ego, né? Medo de. Cara, eu acho assim, nós profissionais de educação física e nós treinadores, enfim, que estamos nesse meio. Primeiro, a gente tem que se fortalecer, né, quanto profissional. E aí eu falo, não é o ego, a vaidade, às vezes acaba atrapalhando. Porque, cara, em momento algum no mundo, o indivíduo tem que achar que ele sabe tudo, Não. né. Então, com certeza, se a gente sentar aqui e começar a conversar, você vai colaborar com muita coisa importante para mim, né, muita coisa, muita informação, muita vivência, e talvez eu também colabore com coisas para você. E é assim que a gente cresce, cara. É assim que a gente cresce. E o resumo da ópera, né, o mais legal, é depois você ver a galera, praticando, fazendo da melhor forma possível, né, orientado, né. Então eu falo que aqui nós temos ótimos profissionais, ótimas assessorias, e tá tudo bem, cara. Se o indivíduo quer treinar com fulano, com ciclano, cara, tá tudo bem. O importante é esse cara tá treinando, esse cara tá sendo orientado de uma forma boa e ter esse intercâmbio no sentido de informação. De repente, cara, ó, já aconteceu comigo de alunos quererem, né, um processo de treinamento e por um momento profissional eu não consegui dar conta, indicar, cara, procura o Léo, procura a Fran, né, que é Isso. uma excelente profissional, pode procurar, né, eles vão te orientar em relação a isso. E vice-versa, né? Eu tenho alunos da Fran que treina aqui comigo, do trabalho de força. Então, Sim. assim, cara, a gente só tem a ganhar, né, em construir esse cenário em prol ao quê? Ao que a gente ama e ao que a gente gosta de fazer, que é a corrida, que é o esporte de endurance, né, cara? Quanto mais puder agregar no treinamento, é melhor para todo mundo. É Com melhor para o certeza. aluno, é melhor para o treinador, é melhor para o desempenho dele, não só na vida, Sim. não só no esporte, como na vida também, né? E essa vaidade, ela, assim, a gente tava conversando aqui antes ali, com quantos treinadores eu falei que eu treinei. Sim. Então, vamos ter momentos, eu tenho alunos ali, talvez já tenha treinado com você, talvez você deve ter que já tenha treinado comigo, como eu tenho alunos ali, eu tenho uma aluna que ela já treinou com a Fran, aí ela veio treinar comigo, aí ela já voltou com a Fran, ela já voltou comigo. E ela vai fazer N vezes Sim, isso porque um momento da vida dela, ela precisa do que o Léo oferece. No sim. outro momento, ela precisa do que o Fran oferece. Aliás, um abração pra Fran, que é grande Que amiga arrasta nossa, tem uma filhotes, assessoria há muito tempo que já eu bem antes trabalho de nós. corrida, né. Um abração pra Né? Fran. Então, isso vai ter toda hora e faz parte. Sim. A Fran, ela tem o grupo lá dela, tem gente que gosta de correr em grupo, eu não tenho um grupo, então eu mesmo já cheguei a indicar alunos para Sim, ela, e é importante a gente trabalhar, ter esse conjunto e essa troca de ideias, né? sim. Porque só vai agregar, como você disse, eu vou aprender com você, você vai aprender comigo, e eu acho que a melhor forma de aprender é essa. Muitas vezes a gente assiste uma aula, mas não entende direito. Aí a hora que a gente troca uma ideia, ô Silvio, se você assistiu aquela palestra, tal, Sim. né? Aí você me abre um horizonte que eu não tinha percebido. Então essa troca é muito importante, né? Cara, e esse lance que você falou também é importante que às vezes as pessoas elas assustam, né, falam: "Ah, mas você que monta seu treino, você treina com outra pessoa". Fala: "Cara, o cara quando é médico e tá doente, ele Ele não vai tem que no ir no outro outro médico". médico, não é? Então o profissional, né, É,
vamos falar lá, por exemplo, o Léo, o Silvio, o atleta, também precisa de um suporte, também precisa de alguém que cuide da gente, porque a gente cuida do aluno, né? né? E a gente conversou isso agora de pouco, né? A gente acaba cuidando dos alunos com o maior carinho possível, mas a gente não cuida da gente. A gente não para fazer cálculo, ver volume de carga, ver intensidade, ver. Exatamente. Cara, alguém precisa estar fazendo isso pra Vai gente, fazendo. né? Cobrando, fazendo. Então, assim, porque parece que é um negócio maluco, né? Nossa, mas você Você não é treinador, você é né? treinador e Você é treina com outra treinador, pessoa. né? É, Cara, sempre tem gente que tem muito mais experiência que a gente. exato. E essa troca também. Claro, A gente vai a gente aprendendo, vai vai aprendendo, aprendendo. vai filtrando, vai É, transferindo isso para os isso aqui eu posso alunos. aplicar ali e tal. Eu tenho meu treinador, porque também esse, esse lance hoje em dia, assim, que eu vejo na assessoria das planilhas de corrida, a galera quer deixar tudo verdinho, né? Quer Sim, a via meta. aplicativo, então não quero nenhum treino vermelhinho que eu perdi. E eu me acabo vendo nisso também. Eu rebolo para Cumprir, entregar todos os treinos da semana ali. Às cumprir. vezes eu perco um ou outro e tal, não, mas não deu para fazer domingo. WhatsApp lá pro João Neto, que é o meu treinador, um abraço para ele, que me melhora a cada dia, mas também me aguenta, né? Não treinei na sexta a natação, vou fazer no domingo. Mas no domingo tem o ciclismo. Não, mas tá tudo bem, eu diminuo um pouquinho ali e tal, conheço bem meu corpo, vai embora. Sim, E, e sempre com o aval. Conversa com o seu claro, claro. treinador, conversa lá com o Silvio, conversa com o Léo. Perdi o treino ali da quarta-feira. Não vai fazendo da sua É, da cabeça. cabeça. O treinador tá ali para isso, né? Sim. Para ajustar da melhor maneira possível. E a gente também tem que ter o nosso, não tem Eu jeito. brinco, eu falo que a gente tem uma vantagem, entre aspas, é que a gente também consegue Tem o é, conhecimento, ajudar o né? nosso treinador nesse Exato, sentido, né? Você já falou, facilita, ó, né? pô, fiz isso, vou jogar aqui, tá, beleza? Porque a gente É tem essa diferente, né? vivência. Agora, o aluno, que é o aluno da assessoria, ele precisa realmente ter esse compromisso de, pô, vou falar com o meu treinador, né? Pô, É, o que eu posso fazer aqui? Eu posso jogar esse treino pra lá, posso pra cá? isso, Porque é você que tá ali cuidando do cara, né? Você que tá ali exatamente. controlando a carga de treino, é a gente que sabe onde esse cara tá, onde esse cara vai passar e onde esse cara vai chegar, né? Então existe eu falo que treinamento, e sempre bato nessa tecla, cara, treinamento não é achismo, é ciência, né? Exato, Treinamento é ciência. exatamente. Então a gente tem respaldo na literatura científica, a gente tem informação, a gente estuda, vai atrás, por quê? E também a gente vive de verdades transitórias e temporárias, cara. Na ciência, o que é verdade hoje, daqui 2 semanas Muita coisa pode ter muda, né? mudado, Muita né? coisa Então o papel do treinador é exatamente estar assim, né? Antenado, atualizado. É, buscando, testando, e aí poder realmente oferecer de uma forma, né, da melhor forma possível para o praticante, né? Eu acho que esse é o principal papel, né, cara? exato. E ninguém é dono da verdade, né? Sim, Muitas sim, vezes o que funciona com um não funciona com o outro. Por que eu treino assim e o fulano treina assado? Vocês são pessoas diferentes, não somos indivíduos diferentes, exatamente. né? E algumas coisas mudou, o objetivo de um mudou, o tempo de treino do outro mudou. Então a gente está ali para poder colaborar da melhor maneira possível, sempre, e sempre eu me embaso nisso. Ó, não sou eu que estou dizendo. É o Sim, estudo tal, tal, tal. O cara estudou não sei quantos anos para trazer isso, para eu poder aplicar. Não exato. fui eu que fiz tudo isso. E também, se não estiver dando certo, vamos fazer por outro caminho. Tem N Sim, caminhos, né? sim. A coisa é dinâmica, né? A coisa acontece, a Não gente pode vê ser nada aí. engessado, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. E nesse contexto, né, Léo? A gente vê que o papel das assessorias também se tornou necessário, importante, a gente tem até um crescimento aí, né? A gente vê também o crescimento de mais assessorias, o que é bom, eu acho muito importante. Assim como na corrida que a gente falou, né? O esporte democrático cresceu muito, mas tem um lado mais sensível da história, né? Que eu penso que como é que essa pessoa que não corre, nunca correu, né, vai iniciar na corrida? Porque existe um mito, eu brinco, falo que acho que alguém, é um senso comum. O cara, para ser corredor, ele tem que acordar hoje e ir lá e correr 5 km. Uhum. Cara, 5 km para quem não corre é muito. É muito Né? longe. É muita É coisa. muito Aí a longe. pessoa fala, poxa, fala, cara, imagina, o cara que não corre, nunca correu. E isso eu tenho certeza que você já presenciou isso. Muitas pessoas que já vieram falar comigo, aconteceu, e, cara, o cara cismou que tinha que correr 5 km. Ele foi lá, ele até conseguiu. Mas no outro dia o cara não anda. Preço. Aí, Tudo por tem um quê? O preço. corpo não tá preparado para isso, Uhum. ponto. Então, assim, a gente sabe dessa questão. Mas o cara lá, ele tem um senso comum que ele acha que para ser corredor, tem que correr uma maratona, ou ele tem que correr. Cara, eu brinco, eu falo, pra você ser corredor, basta você começar a treinar a corrida, ou correr. Acabou. Correr no seu limite, enfim. E procurar um treinador que vai te orientar. Então, dentro desse contexto, até para trazer uma coisa mais prática, nós vamos entrar agora.
nesse papo assim, vamos dizer, Léo, o cara não corre, né? O cara vai começar a correr, o cara, a princípio, por saúde, por hobby, porque gosta da corrida. Como que a gente começa, a orientar esse cara, a iniciar esse cara no processo de treinamento, de corrida? Queria que você trouxesse um pouco desse aspecto também para as pessoas que têm essa vontade e às vezes não têm coragem, né? Poxa, eu quero correr, mas não consigo, não vou começar. E aí a pessoa acha que, e é justamente o contrário, a pessoa acha, pô, eu vou procurar uma assessoria, mas não consigo nem correr. Mas é para isso que serve um treinador. Então vamos lá. O cara quer começar a correr, vai procurar o Léo. Como é que funciona o processo? O que que você orienta? Como é que você, inicia esse trabalho com o aluno? Bom, eh, tivemos o primeiro contato. Eh, Passamos ali como é que funciona a assessoria, os horários de treino, como funciona, eh, como você vai receber a sua planilha através de um aplicativo e tal, e nós vamos iniciar. Que eu gosto de frisar sempre? A gente primeiro tem que deixar essa história dos quilômetros de lado. Mesmo porque você pode se surpreender até com mais do que se você ficar focado nesse tal dos 5 quilômetros. Então fala assim, vamos pensar primeiro em tempo de exposição ao exercício. Então vamos colocar ali, eu gosto sempre de começar muito assim, 30 minutos. Dentro desses 30 minutos, vai lá ver quanto que você consegue correr e quanto você precisa caminhar. Mas não precisa correr continuamente nada. Corre um pouquinho, cansei, caminha um pouquinho. Se sentiu pronto, corre de novo. Se sentiu cansado, descansa de novo. E vão brincando um fartlek, que o próprio nome já diz, né? Brincar de correr. Feito isso, a pessoa já vai começar a perceber que ela pode correr, porque todos podem correr, né. Eu costumo brincar que a corrida é muito democrática por isso, porque é para todos. Se você tiver em um apuro, você vai a primeira reação é sair correndo, tá desmoronando um prédio, tá tendo um terremoto, você vai sair correndo. Talvez você não tenha condicionamento físico para manter essa corrida, mas saber correr você sabe. A história da luta ou fuga, né? Você É, vai precisar exato. correr. Aí vem aquelas, dúvidas dos iniciantes, né. "Mas como eu piso? Mas como eu respiro?". Respira da mesma maneira que você respira, o seu corpo ele precisa de oxigênio para passar pelo processo de geração de energia, que a gente não precisa entrar em detalhes, mas precisa de oxigênio. Então respira, puxa ar pelo nariz, puxa ar pela boca e esvazia o pulmão do mesmo jeito. Você tem que respirar, só não encurta a respiração, tenta alongá-la o máximo possível. A pessoa vai percebendo que ela vai conseguindo puxar um pouquinho mais de ar. Como que eu piso? Pisa do jeito que você pisa, você corre, você anda, depois a gente vai começar. Primeiro passo eu sempre falo, primeiro eu preciso te condicionar um pouquinho, te colocar correndo um pouquinho para depois a gente começar a fazer os ajustes. Se a gente começar do contrário, você vai desanimar. Sim, E o principal motivo, o principal nesse início é não te desmotivar. Eu tenho que te propor coisas que você consiga fazer e que você consiga, eh, ter umas vitórias sobre isso, para você celebrar essas conquistas, essas pequenas conquistas. O seu primeiro minuto correndo sem parar, os seus primeiros 2 minutos correndo, os primeiros 5 minutos. E aí, dentro disso, a gente vai desenhando algumas estratégias. Caminha um pouquinho para fazer um aquecimento, corre ali 30 segundinhos, caminha 1 minuto e meio. Depois, passou o tempo, passa a correr 1 minuto, caminha 1 minuto e meio. 1 minuto, caminha só 1 minuto. Vai encurtando a vai distância brincando e aí com vai os brincando com os intervalos. intervalados. E a hora que você olha ali, se você liga um Strava ou um relógio, a pessoa que tem, vai ver que deu 5 quilômetros sem você perceber. Ah, mas eu andei nesse meio, mas são 5 Tá tudo quilômetros. bem, você Tá tá tudo certo, iniciando, tá né, cara? começando, né? Então, quando a importância de você ter um treinador é que ele vai tentar enganar a sua mente para ir te condicionando aos poucos, né? Te enganar com essas estratégias de treinos intervalados, de treinos contínuos à vontade, de te colocar para correr numa subidinha leve, né? De colocar você a primeira vez para fazer um treino, como eles gostam de dizer, de tiro, né? Uhum. Ah, vai lá e corre o seu máximo, porque no início não tem como controlar muito, né? Sim, As intensidades, não sim. tem essa ideia, né? Então a gente fica muito naquele, no leve, moderado e forte. E assim que a gente vai brincando, 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 e a hora que vai ver, a pessoa tá realizando o sonho, que geralmente é um sonho. Muita gente chega pra gente, né, falando: Sim, "Nossa, eu tenho um sonho sonho de de correr", correr. né.
E esse lance do esforço é muito engraçado, porque você percebe que como uma pessoa às vezes ainda não teve contato, não tem vivência na corrida, eu brinco, eu falo que tem hora que ele só entende duas coisas, o que é fraco e o que é quase morrendo. Ele não Exatamente, sabe o né? que é É que vem do moderado, o que estrelinha, não é? ele É só isso sabe mesmo. assim, ou é muito fraco ou vai É, morrer é de isso correr, mesmo. né? É. E aí até o cara ajustar isso que a gente chama de percepção subjetiva de De esforço, né? A esforço. famosa É. PSE, que é muito importante no contexto do treinamento, né? Aliada a outras variáveis, eu acho que é muito importante, porque a percepção subjetiva de esforço cara, é você. É a relação de carga interna e carga externa, né? A sua parte orgânica ali, sua frequência cardíaca, a temperatura corporal, com o estresse do ambiente, com o frio, com o calor. Então tem essa relação, cara, vai te gerar o estado de prontidão. Então você tem começar a entender seu corpo. E você vai Exato. entender seu corpo como? Expondo ele ao esforço. E Isso. aí você vai começar a entender, pô, isso aqui pra mim é mais leve, isso aqui pra mim é um moderado, assim, Eu aqui é adoro a forte, percepção né? de esforço. Todo o início de temporada aqui, até os alunos mais avançados, eu tiro zona de treinamento de todo mundo. Vai, Vai vai pela perceber PSE. o seu corpo. Você tem que aprender a perceber o seu corpo, Exatamente. porque você treinou aqui em Jaú, e a gente tem temperaturas altas aqui e tal, mas você vai correr a maratona do Rio. O ambiente é outro. Uhum. É úmido, é mais quente, né? Aí entra N variáveis que vai influenciar na sua frequência cardíaca e, consequentemente, vai influenciar no seu pace. Então, aquela zona de treinamento que a gente usa por pace, ela vai ficar, não vai ser real. Então, você tem que saber, conhecer a sua percepção de esforço para você não ultrapassar seus limites ou ao menos perceber que, ó, aqui, se eu continuar aqui, não vai dar, É, não vou sustentar. Então, tem que conhecer. E por incrível que pareça, tem muito atleta experiente que se você tirar isso aqui, não consegue. não consegue. É uma situação delicada, porque é o que você falou, a percepção de esforço ela é uma variável, né, uma métrica do treinamento importante, porque o atleta consegue, cara, é um limite, é uma trava. O Isso. cara precisa precisa ter essa leitura, né? Outro, como a gente falou, a carga externa, a carga interna, muitas coisas vão mudar. Você acabou de falar, o ambiente Exatamente. vai mudar. O cara Aqui mesmo. desidratou, não tomou água, cara, mudou a viscosidade do sangue, subiu a frequência Não, cardíaca. Esquece só um treinamento. Se ele ficar achando que ele vai ter que correr naquilo lá que é, foi proposto, ok. Foi proposto quando ele estava hidratado, e isso, quando ele dá. naquele dia X que ele fez um teste super legal, que ele dormiu bem, que ele se alimentou Exatamente. bem. Aí ele passou um estresse no dia anterior de um treino, brigou com a esposa, foi dormir no sofá. Vai Não treinar larga. naquilo ali no Eu outro brinco, eu dia, costumo dizer, não né? sei se você pensa dessa forma, mas eu falo que o melhor contexto é você ter cruzamento das informações, né? Você tem lá, beleza, as métricas físicas, as métricas Sim, biológicas, né? Você tem lá o pace, você tem lá uma zona de frequência que você já pegou lá nos testes, mas você também tem a percepção de esforço, porque afinal de contas, e isso está na literatura, a gente sabe, por exemplo, que o estado de prontidão da pessoa muda de 5 a 6% todo dia. tudo. Isso sem acontecer nada. Não, Estando exatamente. tudo bem, amanhã já. Então, de repente, o treino lá que você precisava fazer X de pace, se você fizer ali hoje, beleza, ele sai. De repente, amanhã ele não sai. Ou amanhã ele melhora. Por quê? Porque já tem essa É. variabilidade E tá tudo no certo, estado. Tá tudo certo, a gente né? é humano, A né, partir do cara? momento que você entenda isso, tá tudo certo. É. Ah, se o meu tiro lá era 4:30, mas saiu 4:40 hoje, tá tudo bem. E Era, aí, era o que você podia fazer hoje, era o que você E podia é o que a fazer gente no estava falando, treinamento. a gente quanto profissional da área e também as pessoas que passam nossos treinos, ok? A gente tem essa percepção. Tem. Às vezes tá lá, ó, puta, preciso fazer minha planilha, isso aqui. Só que, cara, se não deu, a gente sabe que tá tudo Tá bem, tudo bem, cara. tá tudo Ou até certo, sabe, ó, hoje eu não vou conseguir isso aqui, né? vou ter que tirar um pouco o pé. Agora, o atleta, né, o amador e o aluno ali no caso, é mais complicado, porque às vezes eles é uma faca de dois gumes, né? Acaba ficando um pouco perigoso, porque ele vê lá que ele tem que fazer aquele pace. Cara, se o cara estiver morrendo, ele vai querer fazer Ele aquele quer fazer pace, aquele cara. pace. Yes. E o próprio nome já diz treino. Você está treinando aquilo Treinando. ali. Então, o treino foi feito para errar. Óbvio que quanto mais você acertar é melhor, mas o treino foi feito para errar. Então, errei aqui hoje, vamos consertar para amanhã. Aí saiu certo, certo, certo. Errei de novo, vamos consertar, né? O que que aconteceu? Diálogo, conversar, né? Enfim, saber o que o seu corpo pode fazer naquele dia. Entregou o melhor que podia para aquele dia, tá tudo Tá tudo certo. certo. Esquece as métricas ali e vamos embora. E esse papo tá sendo bem legal, né, Léo? Porque a galera que pensa em começar a correr, já começa a correr certo, né? Certo assim, procura realmente um, É, um- um um profissional que vai te ajudar, a assessoria que vai te orientar, porque se frustrar, depois é pior, é né? pior.
E a corrida, como a gente já falou várias vezes aqui, ela é democrática, ela é acessível, né, agora bem orientada é o que realmente vai fazer a diferença para você. Porque hoje eu vejo assim, ó, virou um negócio, Sim, um negócio gigantesco, né? Que envolve muita coisa. Anos atrás, era só calçar um tênis e sair correr. Hoje tem muita informação, muita. Todo dia tem informação diferente, igual, de boa de boa, qualidade e de de com péssima péssima qualidade, qualidade. que influencia para o bem, que influencia para o mal. Então, muita gente hoje vai lá, compra o tênis mais caro que tem, porque acha que é o melhor. Talvez seja o melhor, mas não para ele, Aí naquele o momento. cara corre num pace de não desmerecendo, não é isso, por exemplo, Exato, o cara mas corre num pace de 6,40 e compra o tênis de placa de exato, R$ 2.000 para exatamente. correr. A gente está dentro da academia, a gente bate um olho, a gente vê. Eu já vi gente treinando de tênis de placa dentro da Da academia. academia. Na esteira, vai acabar com o tênis, né? Ou então Ou vai acabar com o tornozelo, né, fazendo o agachamento, o tênis que não tem você saber. estabilidade nenhuma e tudo mais. Aí, mas eu peguei uma planilha na internet, mas aquilo ali não foi feito para você, né? Foi feito para alguém. Pode funcionar? Pode funcionar no início. Costumo até dizer que qualquer porcaria que você faça vai dar certo, Aquele ditado, né, para né? quem não sabe onde quer chegar, qualquer coisa serve, né. Exato. É. Só que depois muitos vão chegar pra gente com uma canelite, com uma lesão do tendão de Aquiles, ou então com aquele muro bloqueado de que eu quero correr, mas eu não consigo correr. Tudo por quê? Porque começou da maneira errada. Então, filtra as informações. Nós, como professores, nós vendemos um produto também. Mas não é porque você entrou em contato comigo que eu vou vender. Tira umas dúvidas. Você não precisa me contratar. Mas, Sim, ó, estou pensando em começar a correr e tal, tal, tal. Como funciona o seu trabalho? Mas eu já faço isso. Você acha que está certo, que está errado? A gente também vai orientar, claro. né? A gente não vai deixar nunca ninguém na mão. Para ali, bate um papo, procura uma informação que não seja talvez nossa, mas também tem os profissionais, muitos profissionais na internet que vivem do marketing, né? Sim, Então, que colocam informações corretas. Então, procura a reputação, sim. né? A formação, como que a pessoa trabalha, quem é que está Saiba de falando onde aquilo vem, ali, né, a isso, informação, para né. poder, então, assim, começar. Porque a internet está aí pro bem e pro mal, né? Isso é complicado, porque, também em outros podcasts, outros assuntos que a gente já falou, a gente sempre cai nessa tecla, né. A gente tem, é uma grande revolução, sem dúvida, a gente tem excelentes conteúdos de excelentes profissionais, mas também a gente tem muita coisa perigosa, né. Tem. Então, aí que é o feeling da pessoa, é um filtro, né, ela tem que saber filtrar a informação, então ela tem que ficar muito atento com isso. E é por isso, pessoal, que a gente está trazendo aqui essa informação para você, né, que está tendo uma aula aqui, ainda mais para quem pensa realmente em começar a correr e trazendo um pouquinho desse universo fascinante da corrida, que, conforme eu disse, a gente ficaria dias falando aqui, né? Mas também para a gente não estender muito o nosso papo, e a gente vai entrar aqui numa conclusão final. E aí eu gostaria já de fazer um meio bate-pronto, Léo, por exemplo, para que a gente traga também esse conteúdo para principalmente para quem ainda não corre. Vamos lá, o que que o Léo falaria? Os principais benefícios da corrida, vamos lá. Bom, principal, né? Melhora da qualidade de vida, vai melhorar o seu sono, vai melhorar a sua disposição, vai melhorar o seu dia a dia, o seu bem-estar, você vai ser uma pessoa mais feliz. Quem corre por prazer, que não faz nada obrigado, não é triste. É uma galera muito, é uma vibe diferente. O esporte, corrida, as pessoas se ajudam muito. Existem os que querem ganhar, mas a galera que corre, elas estão muito ali para ajudar, para alavancar, né? Não, você pode, você consegue, eu te ajudo, eu vou com você. Então, a corrida, se você começar a correr, você vai ser uma pessoa mais feliz. E acaba virando uma comunidade, né. Eu Exatamente, falo que é uma o comunidade. esporte tem muito isso também, né, a corrida, o triatlon, né, a galera, acaba virando uma É, comunidade, né, e isso é legal, né, esse exatamente. contexto. Bom, vamos lá, agora, o contrário, Léo, o que que as pessoas têm que se atentar, quais os cuidados, né, uma atenção primária aí, ó, vou começar a correr, qual é o conselho? Tome cuidado com. Exagero. O principal é que você vai se sentir tão bem, tão feliz, que você vai querer essa dose de felicidade todo dia.
e aí que muitas vezes vão vir as lesões, e aí você vai ficar de fora, por um tempo até poder voltar. Então o exagero tanto com a distância quanto com a velocidade, tanto com as companhias ali, tenha companhias que te impulsionem, que tenham cuidado com você também. E não exagere, não precisa começar tô começando a correr, não precisa ir todo dia. E isso é muito comum, às vezes me perguntam, e com certeza para você, pode treinar corrida todo dia? Eu falo, bom, aquela velha máxima, depende É, de quê? é, Não é de quê, é de quem, né? é, E assim, teoricamente, não há nem necessidade de você treinar corrida todo dia. não, Você, muito pelo contrário, de vida que está iniciando, um intermediário, cara, você treinou ali 3 treinos de qualidade na semana, excelente, excelente. junto com o treino de força, junto, tá Excelente. O excelente, cenário cara. ideal, Agora, quem treina todo né, dia? Cara, o atleta que performa, o atleta que profissional, o precisa atleta. de volume de treino, mas que vai É, ter outros cuidados, né, mas assim, um cenário exatamente. saudável, terça, quinta, sábado corrida, segunda, quarta e sexta musculação. Exatamente. É isso. Léo, para a gente finalizar então, eu vou deixar aqui aberto para você fazer suas considerações finais, né? Falar mais alguma coisa que você queira complementar, que você queira trazer. Mas antes também eu já gostaria de te agradecer pela presença, dizer que, conforme a gente já falou aqui, é um prazer, né? Acho que o esporte também nos traz esse benefício de fazer amizades, de conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente gosta, e de pessoas que são despidas de vaidade e de ego e que somam, né? Somam sempre de forma positiva. Isso é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, dizer que você é um cara que eu admiro muito, quanto profissional, quanto atleta. A gente vê o seu esforço, a gente vê a sua dedicação. Eu falo que quando a gente realmente gosta, a gente vê brilho nos olhos, né? A gente vê aquela coisa, ela é visceral. E eu falo que isso faz parte da gente, cara. Eu brinco, tem amigo meu que fala, cara, mas você treina pra quê? Eu falo, cara, eu treino pra não morrer. Porque se eu ficar sem treinar, eu morro, cara. Porque pra Exatamente, gente é vital, né? E não exatamente. é ego, não é nada disso. É vital porque é um negócio que faz parte tá do nosso DNA, né, cara? Então, assim, obrigado pela sua presença, né? Saiba que conforme eu já te disse, eu admiro muito o seu trabalho. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela assessoria. Já falando, você vai ter ali os contatos do Léo também, que, né, quem precisar de uma boa orientação profissional, de um trabalho da assessoria do Léo, vai ter o contato aí disponível para você. Então, cara, mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer te receber aqui. E eu quero deixar aberto agora para você fazer suas considerações finais, o que você quiser aí, para a gente ir encerrando o nosso papo. Eu agradeço demais o convite, é sempre bom essa troca, porque com certeza eu vou sair daqui mais rico, com conhecimento, com as palavras e com a parceria. A gente vai estreitando a amizade, vai aproximando, isso é importante demais na nossa profissão, como a gente já falou aqui no bate-papo. Então foi muito, muito, muito legal. Estou à disposição, quando quiser me convidar de novo, estou aqui, gosto de falar, falo um pouco até demais, a gente acaba se estendendo, né? Ficaríamos horas aqui e deixar um recado para o pessoal aí, treinem, vão, se cuidem. A corrida é um esporte democrático demais, ela aceita todos, desde o magrinho que quer performar até o gordinho que está querendo emagrecer, você vai se surpreender. Para isso, aqui na nossa cidade, a gente tem excelentes profissionais, como a gente já citou aqui, não tem só o Léo, às vezes o seu horário ou seu estilo, a sua necessidade não se encaixa comigo, mas tem o Silvio, tem a Fran, tem o Renê, tem o William, tem a Vanessa, tem a Renata, tem uma galera Uma que, que, galera. que pode contribuir demais aí. Vou esquecer de alguém aí, mas procurem ajuda, comecem da forma certa, você vai evoluir mais rápido, você vai ter mais segurança e você vai se divertir muito. Mais uma vez, obrigado mesmo pelo convite, foi muito, muito legal essa troca. Nós que agradecemos, Léo, e ficou a dica aí para você, né? Fora essa aula que a gente teve hoje sobre corrida, ficou a dica, né? Preocupe-se com o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Então, esteja em movimento, esteja treinando, conte com o auxílio de bons profissionais e é só sucesso, só felicidade. Léo, valeu, cara. Eu que Obrigado pela agradeço, presença. obrigado. Em breve a gente marca mais alguma coisa, fala mais um pouquinho que a gente gosta. Vamos voltar a falar um pouco de triatlon e Bora, vamos mandar bala no assunto aí que
fazer o que a gente gosta é sempre bom, né? Combinadíssimo. Galera, para você que curtiu até aqui, muito obrigado pela sua presença, sua audiência e já pedindo, né, compartilhe aí o nosso podcast para quem você acha que faz sentido, curta o nosso canal para fortalecer, a gente sempre traz bons conteúdos, bons convidados, a gente espera você então no próximo episódio, valeu, tchau!